Ninguém estranha que o lugar de uma criança é na escola, nem mesmo uma criança. Parece natural que todo mundo fique um bom tempo da infância dentro de escolas. Escolas que, por mais que se pareçam entre si, nunca são iguais. Do mesmo jeito que um professor nunca é igual a outro, cada aluno tem uma história diferente. São histórias que não começam nem terminam dentro da sala de aula. Antigamente, realmente, eu ficava muito irritada com um aluno que conversava bastante e que eu achava que não prestava atenção no que ele estava falando. Então, se alguém me perguntasse, algum tempo atrás, o que é ser um bom aluno, eu diria que um bom aluno é aquele que presta atenção em tudo que a professora está dizendo. Só que hoje eu não penso assim. Bom aluno é aquele que faz a lição, é aquele que não falta na escola. Quando a professora fala com ele, ele atende, faz a lição e colabora. Um bom aluno é o que passa de ano, não falta na escola e respeita a professora. Ser um bom aluno é o que não fica gritando na sala, porque também tem alguns alunos aqui também que quando a professora sai, eles ficam se batendo um no outro. Marilza tem 9 anos. Nasceu na penúltima década do século XX e repetiu pela 3ª vez a primeira série. Marilza vive levando bronca da professora porque não presta atenção na aula. O que a professora não sabe é que a mãe de Marilza trabalha como diarista e que, como filha mais velha, é ela quem cuida da casa e dos irmãos. De tanto levar bronca da professora, Marilza às vezes se pergunta: quem foi o chato que inventou a escola? O que nunca disseram para Marilza é que a escola não foi inventada por ninguém. Na verdade, essa ideia de uma infância prolongada e protegida pelos adultos é relativamente recente. Esse tempo que hoje algumas crianças têm para brincar e estudar foi uma conquista de muitos anos. O direito à educação é um dos direitos sociais reivindicados pela Revolução Francesa. Foi naquele tempo que a educação começou a ser vista como um direito universal, um direito dos cidadãos de qualquer classe social, de qualquer raça, de qualquer país. A escola tinha que ser para todos. Esse ideal começou a ser colocado em prática no fim do século XVIII. Anne tem 8 anos. Nasceu na Paris do século XIX, quase 80 anos depois da Revolução Francesa. Apesar disso, para ela, o direito à educação nunca existiu, porque era menina e porque tinha que trabalhar. A brasileira Marilza, no fim do século XX, exerce o seu direito de ir à escola, mas tendo de cuidar da casa e dos irmãos, e ainda por cima, levando tanta bronca da professora, até quando ela vai aguentar? Ou Claudinei, que está entre as quase 5 milhões de crianças que trabalham. Desses 5 milhões, 60% trabalham no campo, como Claudinei. Os outros 40% trabalham na cidade. É curioso como o trabalho de crianças nos canaviais ou nas carvoarias choca as pessoas, mais do que o trabalho que elas fazem nas cidades. Mas, no fundo, o problema é um só. Norivaldo tem 12 anos e já não vai à escola desde os 10. Ele não passou da primeira série. O tempo do aprendizado e da infância do Norivaldo se transformou no seu tempo do trabalho.
Mais de 70% das crianças que trabalham nas cidades ainda não têm 14 anos. Elas têm famílias, seus pais trabalham, mas ganham pouco. A maioria dessas crianças recebe menos de um salário mínimo, mesmo fazendo tempo integral e cumprindo semana de trabalho de 5 a 7 dias, sem férias nem direitos. Com certeza, trabalhando desse jeito, não é de se estranhar que Norivaldo tenha abandonado a escola antes mesmo de concluir a primeira série. Será que o trabalho doméstico de Marilza não atrapalha a sua concentração na sala de aula? Será que não foi por isso que ela repetiu 3 vezes a primeira série? Não esqueçam os pontinhos finais, tá? E, se precisar, pergunta de novo. É verdade que algumas crianças são verdadeiros heróis. Além de trabalhar, conseguem estudar. Mas nem todo mundo pode ser herói. Os índices de repetência das crianças trabalhadoras chegam a ser de 70%. Essas crianças perdem o interesse pela escola, mas continuam sonhando em se tornarem médicos, engenheiros ou dentistas. Mesmo desistindo da escola, as crianças acham que estudar é importante. Mas para elas, a vida na escola é cansativa e frustrante. Talvez o problema a ser discutido seja a visão mais comum que temos sobre a própria escola. As escolas se tornaram instituições tão centrais e naturais, por assim dizer, que não imaginamos viver sem elas. Essa naturalização da escola nos leva a falar e pensar sobre elas de uma maneira abstrata, como se os muros separassem as escolas do resto da sociedade. O trabalho infantil é uma realidade das crianças brasileiras e faz parte da realidade escolar. O direito à educação é uma conquista recente da sociedade ocidental. É um processo histórico que ainda não se realizou por completo. Ainda é preciso fazer muito para que as crianças tenham sua infância prolongada. O trabalho infantil é um dos problemas mais sérios do nosso país. O número de crianças brasileiras entre 5 e 14 anos que trabalham chega perto de 5 milhões. Como se não bastasse ter que trabalhar, as crianças geralmente ganham menos que um salário mínimo e não têm nenhum direito trabalhista respeitado. Não é à toa que os índices de repetência entre as crianças que trabalham chega a 70%. Esse é um problema que a sociedade precisa resolver e a escola também é parte da sociedade. Claro que eu não posso fazer muita coisa para acabar com o trabalho infantil. Mas acho que eu posso fazer alguma coisa na sala de aula para ajudar os alunos que não conseguem estudar porque trabalham. E o primeiro passo é tornar a escola um ambiente dinâmico, mais atuante, agradável, mostrando para o aluno que a escola é um lugar que ele pode crescer e que pode levá-lo a um futuro melhor.
podemos usar lápis e papel para desenhar o que seria uma escola ideal. Um prédio, talvez não muito grande, com cara de casa, sólido, bonito, protetor. Nesse lugar ideal, professores e professoras trabalham dispostos e satisfeitos. Alunos e alunas, despreocupados, aproveitam seu espaço natural, a escola. Esta imagem não é um retrato fiel das relações entre alunos e professores dentro da escola. Na verdade, a sala de aula está repleta de emoções e afetos contraditórios. Sentimentos humanos, que às vezes são difíceis de reconhecer e de tolerar. Ela fica assim, emburrada, que ela fica assim. Ela nunca foi triste, né? Ela sempre teve o alto astral. Eu fico assim meio com medo se ele vai brigar comigo ou me pôr de castigo, né? Quando a professora fica olhando pra mim, eu sinto vergonha. Quando a professora fica brava comigo, eu fico com medo e nervoso. Quando a professora briga comigo, me dá vontade de chorar. Às vezes eu fico envergonhado, né? E daí eu fico pensando se ele tá bravo comigo ou tá querendo conversar comigo. Um simples olhar pode significar muitas coisas. Olhe bem para a expressão nesse rosto. O que esta pessoa está querendo dizer? Quem está triste? Quem é inocente? Quem é o culpado por tudo? Quem tem medo de alguma coisa? O que esse rosto está dizendo? É próprio do ser humano buscar na expressão de um rosto as respostas e as emoções que o ajudam a entender o que o seu comportamento está provocando no outro. E muitas vezes o que ele próprio está sentindo. E quando a gente é criança, um pequeno sorriso pode fazer uma grande diferença. Eu não deixo a torneira muito aberta e não fico muito debaixo do chuveiro. Marisa está na 3ª série. Ela não é capaz de se lembrar do tombo que levou quando andou sozinha pela primeira vez. Mas o tombo aconteceu. Milton está na mesma classe de Marisa. Como qualquer criança, também levou um tombo quando tentou andar pela primeira vez sem a ajuda de ninguém. É claro que não se lembra disso, mas a experiência teve efeitos na formação da sua personalidade. A mãe de Marisa estava por perto na hora do tombo. A menina olhou para o rosto da mãe e viu que ela estava sorrindo. Marisa machucou o joelho, mas não chorou. A mãe de Milton também estava por perto quando ele caiu tentando andar sozinho pela primeira vez. Ela ficou assustada, deu um grito e correu desesperada para socorrer o filho. Milton nem se arranhou no tombo, mas quando olhou para o rosto da mãe, começou a chorar desesperadamente. Marisa e Milton interpretaram a mesma experiência de maneiras muito diferentes, porque cada um entendeu o que estava sentindo a partir da expressão do rosto da mãe. Principalmente na nossa capital, nós vamos ver que... Na escola, esse convívio afetivo também faz parte das relações entre professor e aluno. A escola tem o papel de conduzir o aluno na transição do ambiente familiar para o convívio social. A tarefa da escola é traduzir para a criança as normas gerais que regem o convívio humano e a bagagem cultural acumulada ao longo das gerações. E as emoções fazem parte desse processo. Nós que somos adultos, já com certas experiências, muitas vezes procuramos outras pessoas para entender, compreender os nossos próprios sentimentos. Com a criança, não é diferente. Quando um aluno não sabe o que está sentindo, quando ele não entende bem as suas próprias emoções,
ele olha para o professor. E se você diz uma coisa, mas mostra outra, o aluno, a criança percebe. E a partir daquilo que ele entende como um constante desagrado, ele vai perceber que não é tão bom, já que está desagradando alguém bom. Às vezes, nós dizemos algo que o rosto e o tom da nossa voz desmentem. Puxa, que belo trabalho você fez. Estou muito feliz por você. Situações como essas acontecem com frequência no convívio entre professor e aluno. E é claro que os sentimentos do professor, o que o professor expressa, sempre afetam as emoções do aluno, como em qualquer relacionamento humano. No meu tempo, a professora tinha que se preocupar em ensinar. Não tinha essa história de ficar paparicando alunos. A boa professora, mas a boa professora, era aquela durona, rigorosa, que não dava moleza para alunos com cara de bebê chorão. Norivaldo não aguentava os apelidos maldosos e as brincadeiras que as outras crianças faziam com ele. Ele se sentia sozinho, abandonado, excluído. Norivaldo tem 12 anos. Não conseguiu passar da primeira série. Faz tempo que ele saiu da escola. E até hoje Norivaldo tem a impressão de que, quando estava na escola, ele não servia para nada. Os vínculos afetivos têm o poder de revelar diferentes aspectos da nossa personalidade. É assim que nascem as simpatias e as antipatias. Algumas pessoas despertam em nós sentimentos elevados, sentimentos que gostamos de reconhecer em nós, por isso simpatizamos com essas pessoas. Outras parecem provocar aquilo que temos de pior. São pessoas que consideramos antipáticas à primeira vista. Mas a primeira impressão nem sempre é a que fica. Quem assiste ao filme ET, de Spielberg, começa achando aquela criatura um ser assustador e repulsivo. Mas no fim do filme, todo mundo fica apaixonado pelo ET. A criatura continua feia. O que muda é o olhar do espectador. A escola está cheia de ETs. E além das simpatias e das antipatias que o aspecto físico das crianças desperta no professor, existe ainda o problema do comportamento. Certos comportamentos provocam no professor uma sensação de incômodo, e muitas vezes isso acontece porque o comportamento do aluno pode mobilizar dificuldades do próprio professor. Eu sei que ninguém é perfeito, nem mesmo o professor. Mas entendo que é importante termos consciência dos nossos próprios sentimentos. Através da autoridade de que está investido na sala de aula, o professor exerce uma grande influência sobre os seus alunos. É preciso que ele se dê conta de que isso é parte integrante da sua tarefa, pois por ele passa muito mais do que a informação. A partir de sua atitude, de sua postura dentro da sala de aula, os alunos aprendem todo um código de ética. O professor precisa ter em mente que o significado que ele atribui aos comportamentos de seus alunos tem fundamental importância na construção da autoimagem da criança. Seu olhar pode alimentar a esperança de sucesso, reafirmando a competência e a adequação ou condenar ao fracasso, congelando em seu aluno uma autoimagem de incompetente. O
professor exerce uma grande influência sobre os seus alunos. É preciso que a gente se dê conta de que isso é parte da própria atividade. A partir das nossas atitudes e da nossa postura, os alunos aprendem todo um código de ética. Por isso, a integração entre professor e aluno é fundamental. Se a gente quiser ter uma escola onde o conhecimento seja motivador, onde ensinar e aprender sejam atividades que mobilizem verdadeiramente as pessoas, temos que cuidar do relacionamento com os alunos.